Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de Direito Civil das Obrigações. E hoje o tópico a ser tratado é as obrigações de não fazer. As obrigações de não fazer. O que acontece? Nós vimos na aula passada o tópico obrigações de fazer. Nós vimos que elas são caracterizadas por serem obrigações positivas, ou seja, são obrigações em que o obrigado tem que realizar uma ação. Por isso são chamadas de positivas, impõem algo, tá? Eis que aqui nas obrigações de não fazer, nós temos o cenário oposto. Na obrigação de não fazer, o obrigado, ele é obrigado a deixar de fazer algo, tá? Ou seja, elas são negativas. As obrigações de fazer são positivas e as obrigações de não fazer são negativas. Nas obrigações positivas, se deve fazer algo para se cumprir com a obrigação, e nas obrigações negativas, se você fizer algo, você descumpre a obrigação. Daí decorre que as obrigações de não fazer representam um dever de abstenção. Dever de abstenção. Então, vamos aqui só fazer uma breve pausa para nós revermos o que consta no quadro. Tá? No título, obrigações de não fazer. Primeira linha, negativas. 2 pontos, abstenção. Artigos 250 e 251 do Código Civil, tá? São os dispositivos que regulam a mesma no Código Civil. Há a hipótese de autotutela, que a gente já vai ver, e há uma modalidade de obrigação de não fazer específica, chamada de obrigações transeuntes, tá? Ou então omissivas instantâneas, que a gente vai ver, tá? Em que você tem uma caracterização especial. E por fim, uma observação final, que é a súmula 410 do STJ, que vai se aplicar tanto aqui às obrigações de não fazer, como as de fazer também. Então, visto isso, continuamos com aí a normativa sobre as obrigações de não fazer. São obrigações negativas em que há um dever de abstenção. A parte ela tem que se abster. Vamos ver algumas hipóteses mais didáticas, né? As mais didáticas possíveis. Uma hipótese bem didática. Vamos supor que você trabalhe em uma empresa de refrigerantes, tá? Você aí é um engenheiro químico, você tem acesso à fórmula do respectivo refrigerante, você sabe como fazer esse refrigerante, tá? Você é um engenheiro, enfim, uma pessoa que tem aí uma função de confiança na respectiva empresa. Eis que, pelo acaso do destino, você sai desta empresa. Se é demitido, se sai por vontade própria, isso é indiferente. O que acontece é que você sai desta empresa. E olha só, você sai de uma empresa sabendo da fórmula do principal produto dela. Já pensou que problemático seria se cada ex-funcionário de uma empresa saísse dela e pudesse usar as fórmulas? Seria muito ruim para se garantir a propriedade imaterial desta empresa, se garantir a fórmula desta empresa, não é verdade? Então, para esse tipo de situação, o respectivo ex-funcionário ele é proibido de divulgar a fórmula, tá? Ele é proibido de divulgar a respectiva fórmula. Nesse sentido, ele tem um dever de abstenção, ele tem uma obrigação de não fazer. Está bem? Ele tem uma obrigação de não fazer. Vamos agora ver de que maneira vamos passar antes para mais um exemplo clássico, para quem mora em condomínio. Vamos supor que determinado condomínio começasse a colocar pilhas e pilhas de pertences dele, né? Livros, caixas, roupas antigas, tá? Eletrodomésticos na área comum de determinado edifício. Vamos supor que ele morasse no primeiro ou no segundo andar
e ele colocasse nos corredores deste respectivo andar pilhas e pilhas de pertences, né? Livros, roupas e assim por diante. Olha só, isso afeta a vida dos que estão nesse condomínio? Claro que sim, porque você pode ter animais se alojando ali, as vias elas podem ser obstruídas com essa ação do respectivo condomínio, né? Que é uma ação ilegal, se está privando os demais condôminos de utilizarem áreas comuns, se está obstruindo o centro de emergência, né? Os corredores já não estão livres, esse tipo de ação ela é ilegal. E olha só, mormente, os próprios estatutos, né, as próprias disposições condominiais, elas já vêm com uma obrigação de não fazer. Os condôminos são obrigados a não obstruírem as vias comuns, os corredores, as áreas de acesso comum. Né? Um condômino não pode fazer uma academia, ainda que desativada, de depósito dos próprios pertences. Né? Você tem uma obrigação de não fazer. Obrigação de não fazer. Está bem? O que acontece, então, quando há o descumprimento das obrigações de não fazer? Vamos aí passar o Vademécum ou colocar no Google o Código Civil Planalto. Vamos abrir o Vademécum no Código Civil e vamos ler conjuntamente. Artigo 250 das obrigações de não fazer. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato, que se obrigou a não praticar. Tá? Isso aqui é para a seguinte situação. Vamos pensar agora no caso do respectivo ex-funcionário da empresa de refrigerantes. Vamos supor que essa empresa de refrigerantes esteja sendo investigada. Tá? Possivelmente eles estavam colocando produtos químicos muito ácidos na fórmula, possivelmente algum tipo de produto ilícito fora colocado. Então há uma investigação. Né? Uma investigação seja administrativa, seja pelo Ministério Público, né? Não interessa, seja já um caráter judicial, seja criminal, civil, não interessa. Temos aí uma investigação para ver o que é que estava sendo feito na respectiva fábrica de refrigerantes. E olha só, vamos supor que este ex-funcionário fosse intimado. Aqui reforço, não interessa se ele é intimado por Ministério Público, por Polícia Civil, não interessa, está bem? Não interessa por quem é intimado. E eis que ele é, então, intimado para depor, para prestar informações, para dizer o que ele fazia, qual que era a fórmula empregada. Olha só, nós temos, então, uma ordem de autoridade pública determinando que esse sigilo imposto ao ex-funcionário seja quebrado. E agora, ele cumpre com as suas obrigações, com o seu dever cidadão, ele colabora com as autoridades públicas e, eventualmente, ele fala qual era a fórmula que ele tinha acesso. Ele pode ser responsabilizado por eventuais perdas e danos que esta empresa pode vir a sofrer? A resposta é negativa. Vamos reler aí o 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível de abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Olha só, extingue-se a obrigação, ou seja, nesse caso, o ex-funcionário, ele não deve nada, né? Ele não deve nada, extingue-se a obrigação, ele já não está mais obrigado, né? Não deve nada, tá? Desde que, sem culpa do devedor. Ele tem culpa se a empresa está sendo investigada? Claro que não. O devedor, ou seja, o devedor da obrigação de não fazer. O devedor aqui, só para reforçar, é o ex-funcionário. Ele não tem culpa nenhuma. E, aliás, se ele não cooperar com as autoridades, ele pode sofrer sanções administrativas, até mesmo penais. Olha só, se ele pode ser obrigado, se ele pode vir a sofrer uma penalidade, se torna impossível se abster do ato. Se ele continuar com o sigilo, ele pode sofrer uma sanção, ou seja, é impossível ele permanecer com esse sigilo. Nesta hipótese, extingue-se a obrigação em relação a ele. Aqui, 251 agora.
praticado pelo devedor o ato cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer a sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Olha só, agora vamos pensar no outro exemplo, no exemplo do condômino, tá? Exemplo do condômino, que está colocando vários materiais, várias pertenças no corredor do edifício. Olha só, ele está praticando um ato, tá? Cuja abstenção se obrigara. Condôminos se abstêm de colocar pertenças nos corredores, tá? O credor pode exigir dele que o desfaça sob pena de se desfazer a sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Ou seja, olha só, numa relação entre condômino e condomínio, entre condômino e edifício, você tem como devedor da obrigação de não fazer o condômino que se abstém de colocar pertenças nos corredores. Por outro lado, o credor nesta obrigação é o próprio condomínio edilício, representado pelo síndico, né? Ou seja, vamos supor que aí nós tenhamos essa situação e esse condômino, que é o devedor da obrigação de não fazer, está colocando pilhas e pilhas de papéis velhos, com traças, papéis empoeirados, com bolor, justamente numa academia que está provisoriamente desativada. Olha só, nesse contexto, o condomínio pode, né, exigir que o desfaça. O condomínio pode exigir que o condomínio, representado pelo síndico, pode exigir que o condômino retire as coisas, tá? Olha só, sob pena de se desfazer a sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Olha só, o condômino pode fazer o seguinte: eu aqui estou com o síndico do condomínio está na seguinte situação. Tem um condômino que colocou vários pertences, basicamente lixo agora, né? Olha só, se você não retirar, eu vou contratar uma empresa para tirar esse monte de bugiganga, uma empresa aí de coleta de lixos. Essa empresa vai ter que vir preparada, porque como tem fundos aí nesses livros velhos que você está colocando na academia, eu vou contratar uma empresa, vou pagar R$500 para esta empresa e esses R$500 serão cobrados de você, tá? O síndico pode fazer isso? Claro que pode. Se o condômino, né, se os condôminos, regra geral, se abstêm de depositar lixo, livros velhos com bolor em áreas comuns, tá? O síndico, representando o condomínio, pode sim fazer isso. E olha só o que consta no 251, parágrafo único. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Olha só, mesma hipótese de autotutela que a gente viu na aula anterior. E mais uma vez, tal qual nós temos a obrigação de fazer a autotutela como uma modalidade excepcional, aqui também nós temos uma modalidade excepcional. E olha só, em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial. Ou seja, fazendo-se uma interpretação sistemática do Código Civil, no caso do síndico que manda, né, o respectivo condômino retirar a coisa, seria para a parte da doutrina necessária uma interpelação judicial. O juiz deveria se manifestar, sendo que no parágrafo único, em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, tá? Sem prejuízo do ressarcimento devido. Se nós tivermos, então, essa situação de uma urgência, não há necessidade de ordem judicial. O importante é que não vamos nos esquecer que esse conceito de urgência, esse conceito de excepcionalidade, não é tão excepcional assim, tá? É relativamente fácil você demonstrar a urgência. Vamos supor que você tenha num corredor pilhas e pilhas de livros com bolor, tá? E isso está causando rinite, né? Está causando rinite aos demais condôminos. Os vizinhos ali estão reclamando porque agora no corredor tem um cheiro horrível
e já tem condômino com sintomas de rinite. Olha só, nessa hipótese, a saúde humana está sendo afetada. Na medida em que a saúde humana dos vizinhos, dos condôminos, está sendo afetada, é necessária autorização judicial? Não, porque aqui, quando você tem uma situação em que há perigo, uma ameaça aí para a vida, para a saúde, para a integridade física de qualquer pessoa, nessa hipótese, a jurisprudência qualifica essa situação como sendo de urgência. Portanto, nesta hipótese, quando os livros forem empoeirados e tudo mais, causando aí um prejuízo à saúde dos demais condôminos, nessa hipótese, você tem o quê? Você tem a possibilidade do próprio síndico, representando o condomínio, determinar a retirada do respectivo lixo às custas do devedor. Ou seja, o condômino que não tira o lixo, ele é que vai ser obrigado a pagar os custos de uma eventual empresa que remova este lixo, além das próprias perdas e danos, além do próprio prejuízo, os danos morais que ele tiver causado aos demais condôminos. Então, temos aqui a hipótese de autotutela no artigo 251, parágrafo único, parágrafo único do nosso Código Civil. O que acontece? O que acontece? Aqui nós temos que fazer uma distinção entre as duas modalidades de obrigação de inafazer que a gente acabou aqui de ter como exemplo. A obrigação do condômino, ela é classificada doutrinariamente como obrigação permanente, ou seja, é com o tempo que o condômino descumpre com a sua obrigação. Dia após dia, na medida em que o lixo permanece lá no corredor, na área comum, na academia, assim por diante, dia após dia, de maneira permanente, ele está descumprindo com a sua obrigação de não fazer. Eis que isso está se dando em um contexto de permanência, ele está permanentemente descumprindo com a sua obrigação. O que acontece? Neste contexto, ele pode ser obrigado a cessar a ação. Ele pode ser obrigado a cessar depositar lixo. Ele pode ser obrigado a cessar, nesse sentido, aqui se mistura a situação, Ele pode ser obrigado a fazer algo, retirar o lixo. Até que ponto você tem a obrigação de fazer ou não fazer? Isso é uma linha tênue, Ele pode ser obrigado a parar de depositar lixo e também a recolher o lixo que ele já depositou. Está bem? Você pode então ter uma situação em que ele é obrigado tanto a uma obrigação de fazer como de não fazer. Está bem? Ele pode ser obrigado às duas modalidades de obrigação. Nessa hipótese, nós temos aí uma modalidade de obrigação permanente. Ele está dia após dia deixando de cumprir com seus deveres condominiais. Vamos voltar ao exemplo do ex-funcionário da indústria de refrigerantes. Uma vez que ele fale a fórmula, as pessoas já souberam qual é a fórmula. A autoridade pública já sabe qual é a fórmula. E agora? Tem como ele voltar atrás? Tem como ele deixar de informar algo que ele já informou? Não. Uma vez ocorrida a divulgação da fórmula, você não tem como voltar atrás. Uma vez realizada a ação que era objeto de abstenção, neste caso do ex-funcionário, a obrigação de não fazer foi descumprida. Não tem como voltar atrás. Quando não tem como voltar atrás, o inadimplente, o ex-funcionário, vai responder por perdas e danos somente. Ele vai responder por perdas e danos, porque não tem como voltar atrás. Essa situação é denominada de obrigação transeunte ou obrigação instantânea, também denominada de obrigação de omissão instantânea. É a situação em que, uma vez descumprida a obrigação de não fazer, ou seja, divulgada a fórmula, não tem como voltar atrás. Nessa hipótese, o litígio, o eventual conflito, se resolve somente com perdas e danos.
E agora, antes de encerrar o nosso tópico de obrigações de não fazer e passar para uma observação importante, eu queria estabelecer com os senhores também um paralelo com o novo Código de Processo Civil. Se lembram que lá na última aula a gente viu que aquele obrigado a fazer pode ser compelido judicialmente. Não é verdade? A gente viu o artigo 497. E olha só, nós também temos uma questão bem importante com relação às obrigações de não fazer. Tá? As obrigações de não fazer. Vamos então pegar o nosso Código de Processo Civil, no Vademecum, está bem? E agora vamos passar à leitura, tá, do artigo 536. Artigo 536. No cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou requerimento, para efetivação da tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à dissuasão do exequente. Tá ok até aí. Mas olha só, a pessoa que está fazendo uma obrigação, está descumprindo com uma obrigação, ela pode ser obrigada judicialmente com as medidas necessárias, e entre elas nós temos imposição de multa, a busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras. Olha só, ele não pode construir determinada altura, ele está construindo. O juiz pode determinar, então, o desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva. Ele não pode estabelecer, por exemplo, uma atividade de industrial em determinado bairro, mas ele está, de fato, produzindo substâncias químicas. Ele não poderia incorrer em atividade industrial, nós temos um plano diretor de determinado bairro, mas ele está lá com uma pequena empresa, ele está produzindo produtos químicos, ele é químico, está fazendo isso, está descumprindo com uma obrigação prevista aí no respectivo o estatuto do condomínio e assim por diante. O juiz, regra geral, não só nas obrigações, mas também nos deveres cívicos, ele pode, então, interditar o respectivo estabelecimento. Tá? Outra hipótese aqui, vamos pegar a hipótese de, entre outras medidas, busca e apreensão. Até já foi questão de magistratura estadual. Questão de magistratura estadual já cobrou o seguinte, olha só, determinado condômino, ele comprou caixas de som muito altas e fazia um som muito alto em diversos horários. Ele foi multado, mas continuou descumprindo, ele não estava nem aí para as suas obrigações, tá? Ele estava no seu domicílio, portanto, como o domicílio é inviolável, não cabe autotutela, Você não pode ter o síndico entrando, invadindo a casa de alguém para simplesmente destruir o respectivo aparelho de som, não é verdade? Então, olha só, já foi questão de magistratura estadual a seguinte percepção, que nessa hipótese de inadimplemento, o juiz pode fixar as chamadas astrines, O juiz pode dar multa diária para cada dia que ele colocar o som alto. E não obstante isso, se essa astrente for descumprida, o juiz pode determinar ainda a remoção dessas caixas de som. Olha, você perdeu a caixa de som, você não está mais com o seu aparelho. E olha só, somado ao 536, caput e parágrafo 1º, temos o 294, tá? O 294 do CPC, que vai falar da tutela provisória, que pode se fundar em urgência e evidência, ou seja, tem várias gravações de que o respectivo vizinho está fazendo barulho alto com as caixas de som, tá? Então você vai ter lá no processo civil um instituto específico que é o da tutela provisória, tá? Tutela provisória. Você não vai esperar o processo acabar para poder pedir algo do juiz. Não, antes mesmo do processo acabar, você pode pedir algo. Nós temos os 294. E é interessante aqui o 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Ou seja, tem uma prova no processo que está começando, de que o vizinho está com caixa de som alta, tem gravações, ele coloca música alta todo em qualquer lugar, ao horário do dia, ele está descumprindo aí com seus deveres. O juiz, se julgar conveniente, pode dizer, remova-se as caixas de som do respectivo apartamento. É excessivo? Não necessariamente. Tá? O posicionamento, então, cobrado em concursos públicos, atenha-se a esse entendimento para quem quer
a carreira de magistratura estadual tem essa percepção, tá? Que o juiz pode sim se valer desses poderes, até porque nós estamos em um estado, né, em que é difícil você dar cumprimento às normas judiciais. Portanto, o novo diploma processual, né, ele vem a resguardar poderes para o juiz, para que o juiz consiga efetivamente evitar o surgimento de conflitos e a violação de direitos. Visto isto, eu queria só passar para mais um problema, tá? Um problema, que é um problema previsto na súmula 410 do STJ. Portanto, agora vamos aí, ó, na parte final do vademecum, tá? Parte final do vademecum, né? Aqui, vamos aí ver, ó, na parte final, aqui, opa, na parte final, súmulas do STJ, tá? Súmulas do STJ. Vamos abrir agora na súmula 410. Súmula 410, tá? Ela é muito polêmica, tá? Muito polêmica. Por quê? Porque ela diz o seguinte: a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Existe essa súmula. Qual que é o problema? Qual que é o problema? O problema é que até que ponto que você teria aqui a exigência deste entendimento, tá? Porque o que acontece? Acontece o seguinte, quando nós temos então essa situação, há doutrina que flexibiliza a respectiva súmula. O que acontece? Nos termos da súmula, se alguém então está descumprindo com a obrigação de não fazer, está bem? Nessa situação, a súmula diz que essa pessoa tem que ser intimada pessoalmente. Até tem precedente de, salvo engano, 2006, 2002, 2006, que dizem: não basta enviar e-mail, não basta fazer um telefonema, tem que ter uma intimação pessoal do respectivo violador. O que acontece? Parte da doutrina e da jurisprudência flexibiliza a própria súmula em situações de urgência, tá? Em que se aplica, no caso, o artigo 815 do Código de Processo Civil, de modo que, ocorrendo então uma violação da obrigação de não fazer, o juiz, você não necessariamente vai intimar, mas o juiz já vai mandar citar e restabelece-se assim a formação do processo com as partes, né, envolvidas, e eventualmente desde já que o respectivo indivíduo violador da sua obrigação, ele já tem que se abster, tá? Ou seja, não seria necessário para parte da doutrina você intimar pessoalmente e para somente então poder cobrar a multa, está bem? Ou seja, nós temos aí uma situação. Cuidado com as provas de concurso público. Se for cobrada literalmente da súmula 410, você tem que dar como correto. Porém, numa atuação profissional, tenha então ciência de que há possibilidades de flexibilização da respectiva súmula, especialmente em situações de urgência, má-fé e também para fins de possibilitar-se as chamadas astrientes, né? As medidas judiciais de coerção de uma obrigação de não fazer. Então, hoje nós vimos essa modalidade de obrigação, vimos que ela é oposta, né, às obrigações de fazer na medida em que elas são negativas. As obrigações de fazer são positivas, as de não fazer são negativas. Impõe um dever de abstenção. Há poucos dispositivos aplicáveis, né, 250 e 251 do Código Civil, em que se prevê que quando não há culpa, não há perdas e danos, basicamente, não é verdade? Ressalvada também a autotutela. Não obstante a autotutela, que dispensa autorização judicial nos termos do artigo 251, parágrafo único, nós temos que é possível que eventual credor obrigue judicialmente o devedor a não fazer. Para tal, ele pode se valer do disposto nos artigos 536 caput e parágrafo 1º do diploma, combinados também, se for o caso, de uma tutela provisória. Isso pode ser determinado em sede de tutela provisória, cumprindo-se o disposto nos artigos 294 e 297 do novo Código de Processo Civil. Não obstante isso tudo, vimos que há possibilidade de se classificar as obrigações de não fazer em obrigações
permanentes e transeuntes, tá? Permanentes e transeuntes. Esses dispositivos que a gente viu do 251, caput parágrafo 1º, se aplicam às permanentes, tá? As permanentes. Visto que as transeuntes, tá? As transeuntes, também chamadas de instantâneas, elas se resolvem em perdas e danos, tá? As obrigações transeuntes se resolvem em perdas e danos. Divulgada indevidamente a fórmula, tá? O ex-funcionário já paga perdas e danos, não tem como voltar atrás. E para finalizar, temos aí a polêmica da necessidade ou não de intimação pessoal do violador da obrigação, do devedor, né, de intimação pessoal, para fins de cobrança de multa, né, nos termos da súmula 410 do STJ, que vem a ter entendimentos divergentes e parte da doutrina e jurisprudência venha a flexibilizá-la. Por hoje é isso, até a próxima.